E finalmente, depois de tantas décadas, podemos ver o grande Pagma em todo o seu esplendor. Mas, espere, há algo nele estranho? Não, ele é diferente. Este não é o rosto de Pagma. Eu me enganei, principalmente porque a roupa que ele está usando é a mesma que Randy usava ao imitar o grande Pagma. Não tô entendendo nada do que está acontecendo. Há mais pessoas usando roupas semelhantes a ele. Por que diabos o povo está se curvando a eles assim? É então que um dos moradores locais chama a atenção de Grid. Ei, você aí, você por acaso é louco? Os nobres do reino de Van estão passando por aqui e você não está se curvando? Você por acaso tem 10 vidas ou algo assim? Então, eles são residentes do reino Van? E ainda por cima, nobres. O Proton se lembra da árvore nacional do reino de Ruan. Ele se toca que aquele era o mesmo reino que estava escrito na árvore de fósforo branco. Podemos ver então alguns detalhes sobre aquela árvore presumidamente. Sua origem é do Jardim do Éden, muitas vezes chamada de Árvore dos Imortais. É a árvore nacional do reino de Ruan. Seu tronco e galhos se estendem diretamente para os céus, sem nunca se dobrar. Ela simboliza um alto espírito e dignidade e a sua resistência rivaliza com a do ferro do dragão. Grid diz que entendeu toda aquela situação, então a razão pela qual todos eles estavam se dobrando perante aqueles nobres é porque Pangeia é um território do reino de Ruan. Imediatamente, o morador pergunta sobre o que ele estava falando. Ele logo corrigiu nosso prota, dizendo que Pangeia pertencia à eternidade. E onde mais os humanos adorariam, senão no reino de Ruan? Pelo amor de Deus, curve a cabeça corretamente. A julgar pela sua vestimenta, Pagma provavelmente deveria ser do reino de Ruan. Aquela era uma nação muito típica para ser confundida. Nesse exato momento, ambos os seres acabam tomando ciência um do outro, as suas auras se encontram em meio àquela multidão. Então, com uma cara de imbecil que Grid ficou encarando aquela situação. Ele percebe que havia uma aura diferente ao redor daquele cara, ele só não sabia o que era, mas de qualquer forma, aquele não era um simples nobre. Além do mais, o nobre onde o olhar intrigado de Grid com um olhar de compaixão. É então que uma pressão absurda cai sobre os ombros de Grid e uma janela aparece informando que ele estava com sobrecarga, tendo como resultado forçado o seu ato de se ajoelhar perante aquela presença esmagadora. Entretanto, sabemos que o nosso protagonista tem uma passiva que anula qualquer efeito negativo, e ela é ativada exatamente naquele momento, anulando qualquer efeito contrário. Aquilo não deixou o nosso prota nada feliz. Ele não sabia o que estava acontecendo ou se aquilo tinha sido alguma habilidade, até porque ele foi capaz de invocar toda aquela pressão, apenas fazendo contato com os olhos. Ele definitivamente não podia acreditar no que tinha visto e sentido. É possível que cada um deles seja um tipo de lenda? Ele finalmente volta para o centro da cidade na loja que ele tanto ama comer. Não posso acreditar, é chá de bambu de novo? Nobres, não é? A presença deles é comparável à de Brown quando ele desenhava mana pelo Oceano Vermelho. Enquanto Grid se perdia em seus pensamentos, Igfei só podia pensar que não era possível que ele tivesse escapado dos guardas tão facilmente. Pode ser apenas uma especulação minha, mas é bem provável que Pagma fosse do continente oriental. Essa é a primeira vez que ouço falar de lendas originárias daqui. Originalmente ouvi dizer que existem apenas 9 lendas anteriores, então não há como existir tantas ao mesmo tempo. Pensando bem, foi dito que Lorde seria um gênio, representante do continente ocidental. Como os dois continentes foram isolados sem nenhuma interação, faz sentido que o continente leste tenha suas próprias lendas. Cara, eu não posso acreditar. Nem cheguei ao auge do continente ocidental e agora o mundo parece que se expandiu ainda mais. As pessoas já reclamaram que eu estava muito forte e que quebrava o equilíbrio, mas acho que posso ficar ainda mais forte. Quebrando todo aquele clima de filosofia pessoal, o chefe chega apresentando seu prato de ovos que o protagonista tanto gosta. Podemos ver que Grid estava muito feliz ao ouvir a voz do chefe Ethan. Sarcasticamente, Grid pergunta se o nome daquele prato era ovo quebrado e o chefe responde que era um prato que usava clara de ovo crua como molho sobre a gema super macia e úmida. Grid pergunta se aquele prato era daquela forma mesmo,
porque a sua cor transparecia um ovo meio que doente. O velho explica que envelheceu aquele ovo por 6 meses, que aquilo era um tempero prêmio da natureza. Como assim envelheceu? Aquilo ali estava mais podre do que a sua avó. Nenhuma crítica tirou a felicidade do rosto do chefe, e ele continuou falando, é um alimento feito com a pura essência da natureza. Temperos artificiais não se comparam nem um pouco aos temperos que a terra nos proporciona. O protagonista se perguntava por que o chefe estava tão alegre. Por quê? Eu não posso deixar de comer isso se eu quiser ficar mais forte. É como se este velho estivesse tentando me matar de uma forma sinistra. Uma janela vermelha nunca vista antes apareceu informando que alimentos mal cozidos podiam causar intoxicação alimentar, mas que, por causa da passiva de Grid, ele havia resistido a essa maldição. Apesar dos pesares, a sua resistência havia aumentado permanentemente em mais um ponto. Enquanto os seus status e atributos subiam, Fei trouxe um chá de bambu. Fazendo charme para o protagonista, ela o avisa que as suas pernas estavam doloridas hoje. Então o prota pede para que ela espere só mais um pouquinho, que vai tentar ajudar. Em sua cabeça, ele só pensava que precisava ver de qualquer forma aquele torneio antes que ele morresse de intoxicação alimentar. No outro dia, em pleno céu azul, podemos ver que o Coliseu estava completamente lotado. Finalmente havia chegado o dia do torneio. Aquele ali era o local do torneio de artesanato do clã Sokbon. White estava muito feliz com a presença do nosso lenhador. Graças à chama da árvore de fósforo branco que você salvou, agora temos uma chance de ganhar e é tudo graças a você. Grid não estava muito feliz em ser chamado de lenhador, até porque a sua profissão principal era ferreiro, mas ok, ele iria deixar passar dessa vez. O local é enorme. Que tipo de torneio é esse? Perguntou o protagonista ao ferreiro White. É um torneio para criar itens designados pelo Lorde. No ano passado, todos os ferreiros falharam, então é o mesmo item este ano. O item em questão é o Arco do Tesouro de Pangeia, perdido na guerra 2 anos atrás. Temos que fazer uma recriação do Arco Vermelho. É um arco em homenagem ao Pássaro Vermelho, um dos 4 guardiões, Dragão Azul, Pássaro Vermelho, Tigre Branco e Tartaruga Preta. Ele está imbuído com um imenso poder destrutivo de chamas, mas o projeto está perdido, então ele tem que ser recriado a partir da especulação de todos os ferreiros, e esse é um dos motivos pelo qual nenhum conseguiu criar fidedignamente o arco no ano passado. Um arco flamejante sem projeto, mas você ainda consegue adivinhar os materiais, certo? Bem, isso é perfeito, eu vou gostar muito de fazer esse item. Para resistir às chamas, o arco provavelmente seria feito de ferro e as chamas seriam infundidas por pedras de fogo, derretidas na corda do arco. O quê? Espera, eu quase tirei conclusões precipitadas de novo. A pedra de fogo é realmente o único material que pode imbuir chamas? Há uma boa chance de que, no continente leste, haja outros materiais especializados em chama. Aquela descoberta foi o suficiente para deixá-lo fora do eixo. Grid estava muito feliz com a possibilidade de conseguir um resultado em específico de formas diferentes, até porque, dessa forma, ele iria conseguir criar outros itens a partir de diferentes materiais. E como se não fosse o suficiente, ele iria conseguir criar os mesmos itens a partir de outros materiais, facilitando então para quem quisesse comprar seus itens especiais, mesmo sem ter muita grana ou sequer alguns materiais disponíveis. Inúmeras possibilidades estavam surgindo dali. Então que ele se toca que um dos materiais especializados em chamas que estava ali era justamente a própria árvore de fósforo branco. Aquele era um material que apenas ele e só ele poderia manusear ali. Resumidamente, Grid era o único que poderia criar o arco vermelho agora. Essa foi a melhor descoberta que ele poderia ter feito até então, porque dessa forma ele iria crescer exponencialmente naquele reino. Dirigindo-se a White, ele pergunta qual era o prêmio que ganharia caso vencesse o torneio. White responde que seriam direitos exclusivos de fornecimento de bens militares e promoção como ferreiro recomendado para os turistas. Tudo aquilo fazia parte da recompensa, mas a maior de todas seria a visita a Dungeon Castelo do Lorde. Ele logo percebeu que as recompensas daquela competição eram bem maiores do que a que ele recebeu em Reida. Os ganhos,
Então, serão maravilhosos, mas é incrível pensar que eles também são donos da masmorra do Castelo do Lorde. Assim como Pedro, o território de Cris, ouvi dizer que a masmorra do Castelo do Lorde é rica em recursos estratégicos. O fantasma da armadura de ferro é um monstro terrível da masmorra do Castelo do Lorde. Entretanto, os cacos de armadura de prata incorporados em suas veias em decomposição derretem e endurecem repetidamente para produzir um fio chamado fio de prata. Dizem que é inquebrável e tem efeitos misteriosos, o que o torna um material dos sonhos para qualquer ferreiro, explicava White. Grid fica surpreso por existir um monstro tão valioso assim. White continua dizendo que esquadrões de extermínio da masmorra regularmente eram enviados e até os melhores ferreiros ajudavam para obter os fios de prata, embora muitas vidas tenham sido perdidas para o fantasma da armadura de ferro. Meu pai, o grande White, que ganhou a competição anos atrás, também foi uma de suas vítimas. Este torneio também é minha chance de vingar meu pai, com o apoio do exército do Lorde. Mas tenho certeza de que meu pai não se arrependeu. Posso entender isso agora. O sonho meu e do meu pai era fazer de Whitehammer a melhor ferraria que essa cidade já viu. Os melhores ferreiros arriscam as suas vidas para conseguir obter os melhores materiais. Teria sido muito melhor se eu tivesse percebido isso na minha juventude. As crianças sempre tendem a entender mal os seus pais, e quando percebem a besteira que fizeram, já é tarde demais. Grid sabia que aquele homem se tratava de um filho pródigo que havia se tornado maduro tardiamente. Além disso, ele sabia que a melhor forja não podia ser construída em apenas um dia. Entretanto, um ferreiro sonhador eventualmente ficará forte. Neste momento, uma janela aparece informando que, com base no espírito do ferreiro benevolente, a compaixão do ferreiro havia sido ativada. Eu estava preparado para isso, mas ainda não tenho confiança em controlar as chamas da árvore de fósforo branco, disse White, inconsolado. Peço desculpas pela minha presunção, mas, como um lenhador lendário, tenho certeza de que você pode lidar bem com fogo. Você poderia usar esse poder para nós? Novas janelas apareceram informando que uma missão secreta havia sido criada. Ganhe o torneio de artesanato Ansokmon. O nível dessa missão era de dificuldade SSS. O jovem ferreiro se esforçando para realizar o sonho de seu falecido pai de fazer da ferraria White a melhor forja da Pangeia te comoveu profundamente. Se você levar a forja do martelo branco ao topo em Pangeia, você ganhará um aliado inestimável lá. Ajude White a ganhar o torneio de artesanato Ansokmon. Então, para a conclusão da missão, recriar o arco vermelho no grau único ou superior, suas recompensas são afinidade com o ferreiro White no máximo. Além disso, ganhar entre 30 a 80 pontos de afinidade com o Lord Ansokmon e, baseado nos seus resultados, você irá receber recompensa por níveis de afinidade. Além disso, entrada na masmorra do Castelo do Lorde de Pangeia, além do mais, aumentará um nível. Caso você venha a fracassar, você terá uma redução da sua afinidade com White e redução da sua reputação no reino de Pangeia. Grid não estava nada feliz com aquilo. Pedir a um ferreiro lendário para alimentar as chamas? Isso é absurdo, mas não há nenhum motivo para eu recusar. Ok, tudo bem, vamos fazer isso. Finalmente, podemos vislumbrar como é o castelo do Lorde do Reino de Ruan. Lá dentro, em um dos quartos, podemos ver a Selcon, o Lorde atual de Pangeia. Ele é um descendente da família nobre decaída que suportou extrema pobreza na juventude. Através da sábia orientação de sua mãe, ele alcançou proeminência como funcionário público e tornou-se senhor de Pangeia aos 50 anos. Com excelentes políticas públicas, ele construiu a atual supernação, tornando-se um herói nacional, rivalizando com o primeiro rei. No entanto, perder o Arco Vermelho no início de seu mandato foi um grande golpe para o seu governo. No final, até os nobres do reino de Ruan interviram. Se não for recuperado em 6 meses, as sanções aplicadas ao reino de Ruan irão acabar paralisando o governo. Não terei mais como governar, pensava An. A lâmina do dragão azul de Caia Oriental, a lança do tigre branco de Pacuque Ocidental, o arco da fênix de Sogo Sul e a joia da tartaruga negra de Xing Norte. Quem imaginaria que eu perderia um dos 4 tesouros divinos confiados pelo reino Ruan durante meu mandato?
2 anos atrás, quem estava por trás do taurista que roubou o arco da Fênix enquanto estava acamado? O rei Xing da nação rival do norte não subestimaria a importância dos 4 tesouros divinos quanto a um golpe interno. O irmão do primeiro rei, o duque Seoqion, não tem poder para tal movimento. É então que uma moça acaba entrando no recinto e diz que a sua preocupação parece aumentar a cada dia. Aquela mulher era sua mãe. Mãe, por que você está aqui? Seus joelhos não estavam doendo? Ela evitou responder aquela pergunta. Desde que você era jovem, sempre que estava em pensamentos profundos, você sempre ia para algum lugar remoto. Trouxe alguns bolos de arroz para um lanche. Vamos acalmar a sua mente. Você tem um pincel e papel, não tem? Ele fica muito feliz com a visita da sua mãe. Eu nunca poderei te enganar, certo? Vou pedir a sua ajuda de novo. Sempre que eu estava com problemas, você sempre parecia saber e vinha fatiar bolos de arroz enquanto eu escrevia. Graças a isso, me tornei conhecido como um calígrafo, mas, mais importante, você me ensinou a encontrar a minha própria paz. Muito obrigado por tudo isso, mãe. É então que, segurando um cartaz, uma foice com os dedos todos machucados, ela fala que as palavras devem ser escritas com a mão e não com os pés. Aquilo era assustador. O Lorde então pede para que ela baixe a faca e fale, ao invés de escrever, pelo bem da sua saúde anelar. Se alguém entender a importância dos tesouros e alcançar outros, todo o continente pode estar em risco. Bem, se a coisa ficar tão ruim assim, os nobres do reino de Ruan intervirão. Por enquanto, o assunto é o arco da Fênix. Enquanto isso, a sua mãe continuava insistindo para que seu filho comece. Você está com fome? Você gostaria de dar uma mordida? Devido aos agrupamentos de monstros do norte, a comunicação externa está bloqueada, tornando impossível o rastreamento. Por enquanto, substituir o arco da Fênix parece mais realista. Agora, os únicos em quem podemos confiar serão os ferreiros do reino de Ruan. Voltando para o Coliseu, alguém grita, meu Deus, você realmente conseguiu entrar? É então que vemos um outro artesão conversando com White. Você ficou em último lugar por 3 anos seguidos. Por que não consegue nem lidar com fogo corretamente? E ainda assim aqui está você de novo. Você por acaso está tentando arruinar a forja que o seu pai, o grande White, tanto trabalhou por anos a fio para erguer? Então nos é revelado que aquele cara era Enoch, o proprietário responsável da ferraria Chamas Azuis. Neste momento, alguns membros da ferraria White Hammer chegaram tentando amenizar aquela situação, dizendo que não era para ele ligar para aquelas palavras sem peso. Entretanto, parecia que aquela fala tinha entrado no subconsciente do White, até porque ele reconheceu que ele não estava tão errado assim. No meio de toda essa confusão, chegou o nosso protagonista perguntando quem era aquele bigodudo. Com um ar de superioridade, ele pergunta se, por acaso, aquele maluco era algum novato, até porque só alguém assim não iria conseguir reconhecer alguém do seu porte. Como era possível ele ousar interromper quando 2 adultos estavam falando? Ele explicou ao White que ele estava extremamente ocupado, que precisava fazer o check-in para ter certeza de que tudo estava indo corretamente, mas ele acabou ficando muito preocupado por causa da interferência daquele bigodudo. Você consegue assumir o fogo daí? Perguntou Grid, curioso com a intromissão daquele cara. Enoch apenas riu, mais uma vez menosprezando nosso protagonista. Você é um amador que não conhece a habilidade de manuseio de fogo da Forja da Chama Azul, correto? Grid conseguiu tirar aquele cara completamente do eixo com sucesso, fazendo com que ele fosse embora. Mas, antes disso, ele quis dar uma lição de moral ao White. Não importa quantos talentos cheguem até nós, você não pode simplesmente aceitar qualquer um, não desonre o nome do White. Vai estudar em outra forja, seu moleque. Grid não podia aceitar aquele tratamento, então se virou para perguntar, quem diabos era aquele cara? Ele também perguntou se o White era sempre tratado daquela forma, mas o coitado do cara já estava completamente derrotado. Não há mais nada a se fazer. Minhas habilidades não são boas o suficiente, disse ele ao prota. Grid não podia deixar a peteca cair. Isto é frustrante. Você vai simplesmente deixar que falem assim com você?
Mostre-me o projeto que você fez para o Arco da Fênix. White não podia acreditar naquela fala, ficou bem surpreso. Na sua mente, ele se perguntava, por que diabos um lenhador quer ver o meu projeto? Ele não é alguém que conseguiria ler da mesma forma que eu aquilo que pus nesses desenhos. Entretanto, quem sabe o que pode vir disso? Neste momento, ele entregou o pergaminho com todo o seu esboço a Grid. Várias janelas apareceram informando todos os detalhes daquele manuscrito. Blueprints, Arco da Fênix, réplica de White Hammer, seu grau gira em torno de normal a épico. Com 1,2 metros, é um pouco maior que um arco curto, mas muito menor do que um arco longo. A haste do arco é dividida em 3 seções principais. O bambu da montanha Vanguion é usado no centro e os galhos são feitos de madeira de amoreira. O arco acabado é envolvido em couro de um cavalo de chama vermelho, garantindo estilo e resistência ao fogo. Pedras de fogo foram derretidas na haste do arco para embutir atributos de chama. O bambu fibroso da montanha Vanguion e a madeira de amoreira são altamente elásticas e duráveis, e o couro de cavalo vermelho de chamas não queima nem no fogo. Tudo foi preparado para ser de alta qualidade, pensou Grid. Cultivado em um ambiente rico em mana, a qualidade da madeira é definitivamente superior à do continente ocidental. Mas isso não é o suficiente. Após dizer isso, Grid pegou o pergaminho das mãos de White e simplesmente descartou. Ele sabia que, para vencer aquela disputa, o item precisava de materiais muito mais raros. Aquela ação pegou White completamente despreparado. Ele não podia entender por que Grid tinha feito aquilo. Você não pode simplesmente mexer com um projeto que foi cuidadosamente feito. É por causa da pedra de fogo que um arco de madeira não suporta seu peso, então não atingirá o nível de um tesouro nacional, disse Grid ao ferreiro, tentando acalmá-lo. Instantaneamente, White percebeu que aquele cara tinha bons olhos para arcos, mas como isso era possível? Sem responder nenhuma de suas perguntas, Grid já se postou a fazer outra. Por acaso você baseou seu projeto diretamente no Arco da Fênix que você apenas tinha visto? E, como já esperado, White respondeu que sim, ele tinha visto o Lorde carregar aquele Arco da Fênix durante um grande evento que tinha acontecido há anos atrás. O arco original era feito de madeira branca, então ele havia tentado replicá-la da melhor maneira que podia. Foi neste momento que ele se tocou. Espera, se é branco, então quer dizer que o material poderia ser madeira de árvore de fósforo branco? Nesse exato momento, o Grid já estava se mexendo para fazer o melhor arco que aquele cara já tinha visto. Finalmente, ativando sua habilidade de criação de itens. Uma janela aparece perguntando qual seria o material que ele queria utilizar. Então ele pensou consigo. De acordo com o projeto de White, o arco da Fênix tem grande elasticidade, então a madeira de fósforo branco rígido pode não ser o material ideal. Mas, enquanto pensava isso, ele se tocou de algo que estava deixando passar. Suas experiências com materiais e instintos de ferreiro apoiavam as suas decisões. De uma forma que ele não poderia explicar, ele sabia que tinha que usar a árvore de fósforo branco como material principal daquela arma, então, finalmente, ele começou a fazer o desenho. Todos os aprendizes de ferreiro estavam bestas e boquiabertos com o que estava acontecendo. Eles não sabiam o que o Grid estava fazendo, parecia que ele estava desenhando algo no ar, como se estivesse imaginando como deveria ser o arco. Ele está tentando copiar o projeto no qual trabalhou tanto por 2 anos? Se perguntou um outro. De jeito nenhum. Ele não faria isso na frente de todo mundo. Ele não seria tão cara de pau assim. White, em sua mente, repreendia os rapazes. Não é como vocês estão pensando, não julguem as pessoas tão precipitadamente. Já cometi erros suficientes desde o dia em que ele chegou à minha ferraria. Neste momento, ele fala que não podia acreditar, aquilo era o que ele estava imaginando? Gritou, perguntando se ele estava satisfeito com o seu desenho. Aquilo se parecia com o arco original? Finalmente, nos é mostrado o desenho final do protagonista, Projeto Arco da Fênix, apenas uma réplica, o seu grau ia de épico a lendário, superando em muito o projeto inicial do ferreiro White. Aquele era um tesouro da Pangeia recriado por um lendário ferreiro, e era quase indistinguível do original. White não podia acreditar no que estava vendo. Se parece com ele?
Longe disso, esse projeto é bem superior ao nosso. Quem imaginaria que um lenhador teria tanto talento para projetar itens assim? Quem é você, afinal? Interrompeu um momento de êxtase do ferreiro. Widegrid diz que então estava tudo resolvido. Ele pergunta se a duração da competição era de 8 horas. Ao que o ferreiro responde que sim, a sua duração é bem longa, mas considerando que é sobre recriar um tesouro da Pangeia. Ele não conseguiu terminar de falar, pois foi interrompido mais uma vez pelos pensamentos intrusivos do nosso protagonista, que está muito preocupado com esse tempo de construção, até porque, mesmo para um arco normal, levaria cerca de 2 dias para que fosse feito. Ele precisava resolver isso quanto antes. Como se não fosse o bastante, o nível do item tinha que ser elevado para que ele conseguisse completar a missão de ranking SSS. Sendo assim, ele parte para a caixa onde estavam todas as madeiras de fósforo branco e, muito confiante, cheio de si, ele disse que já era hora de usar aquele machado, o novo poder que ele havia ganhado ao criar o lendário machado taoísta. Mesmo que ele não conseguisse fazer o arco da Fênix perfeito, ele iria pelo menos completar a missão. Olhando para todos os seus colegas de ferraria, ele os chama para, enfim, dar início. Já era chegado a hora deles chocarem a cidade de Pangeia. Finalmente, é chegado o grande dia, podemos ouvir o narrador gritando. Povo de Pangeia, vocês já esperaram muito tempo. Porém, mais uma vez este ano, as chamas da fornalha se elevam para os grandes tesouros. Por favor, deem as boas-vindas para os ferreiros da Forja do Martelo Branco, eles estão entrando neste exato momento. É possível ouvir algumas risadas e até piadinhas de mau gosto com a Forja White Hammer. Alguns torcedores estavam empavorosos por ver mais uma vez eles perderem. Outros brincavam que, caso eles fiquem em último novamente, essa será a 4ª vez consecutiva e eles entrarão para a história. Outros ferreiros perceberam que eles haviam colocado um novato na liderança, eles se perguntavam o que o ferreiro White estava pensando. O outro disse que eles estavam apenas usando o novato como um escudo para, quando eles perdessem, colocassem nele toda a culpa da derrota. Dessa vez, o velho White foi longe demais. Outros forjadores não podiam acreditar que um lenhador que estava ali apenas para acender o fogo fosse o responsável pela liderança da equipe. Seu companheiro reconheceu que eles não tinham muita escolha por causa daquele design impressionante que ele foi capaz de criar. De qualquer forma, mesmo que não saibamos sua identidade, ele foi capaz de trazer de volta a madeira de fósforo branco. Segundo o chefe, ele pode ser um nobre prestes a ascender ao paraíso. Enoch, imbecil, como sempre, se dirigindo a Grid, perguntou se ele não sabia da regra que somente líderes da forja poderiam ficar na frente. Não importa o que ele venha fazer, White, você não tem o direito de baixar os padrões da nossa competição dessa forma. Afinal, por que você decidiu aparecer? Não seria melhor manter a reputação do seu pai, que morreu lutando contra o Fantasma de Ferro? A citação que você fez do seu pai foi além da conta, deixando White completamente fora de si. Ele não aguentou aquelas provocações e chamou Enoch de bastardo inglório. Grid apenas estava observando todo aquele alvoroço. Um ferreiro deve cuidar de suas mãos com muito cuidado, são elas as responsáveis pelas obras-primas que venham a ser construídas. A propósito, você acende suas famosas chamas com a boca? Você com certeza fala muita bosta. Grid reconheceu que não havia necessidade do mestre dar um passo à frente sequer contra aquele cara, ele iria esmagar todos aqueles que entrassem no seu caminho. O cara começou a rir desesperadamente ao escutar que White fosse mestre de alguém. Isso é loucura, você está ensinando eles a chegar em último lugar com essas habilidades fracas. Tentando fazer o cara manter a calma, ele chega e diz para White manter a cabeça erguida. Lembre-se, o objetivo principal da Forja White Hammer é estar sempre à frente, de qualquer outra forma. Prestando mais atenção na mão do seu pupilo, ele percebeu que aquelas não eram calos comuns, são mãos endurecidas pelas chamas da ferraria. Elas são inconfundivelmente as mãos de um verdadeiro ferreiro lendário. Enquanto isso, Grid mandava ele mostrar por que o seu pai era tão forte na ferraria. Mostre a eles que o seu pai transmitiu todo o seu conhecimento para você. Mostre a todos que você se tornará o maior ferreiro da Pangeia. Enquanto Grid fazia todo esse discurso motivacional, White se perguntava quem era realmente aquele cara.
Um outro ferreiro fala que não importava o quanto Enoch respeitasse White, ele estava ficando cada vez mais fraco. Um outro ferreiro reconheceu que entrar para o esquadrão de subjugação sem dizer uma palavra e nomear o seu filho novato White como seu sucessor deve ter sido uma grande decepção para o seu pai. Enoch, cuja personalidade é terrível comparada com as suas habilidades, e do outro lado temos White, que era talentoso, mas extremamente imprudente. Ano passado fomos descuidados e deixamos Enoch ganhar, mas no final eles são apenas pirralhos mimados. É muito cedo para desaparecer na velhice. Vamos fazer um duelo entre nós dois como antes. Então descobrimos que o nome daquele cara era Lao Shu, líder da Forja Red Players. Ei, velho, mostre a esses jovens uma lição de verdade. Estamos todos torcendo por você, disse Bioxson, líder da Forja da Bigorna Negra. A atmosfera é extremamente preconceituosa, tudo o que recebemos é apenas maldizeres, seja por ser novato aqui ou por acharem que não somos capazes de fazer algo bom o suficiente. Você é um ferreiro, estou extremamente envergonhado e peço desculpa a você por ter te confundido com um lenhador qualquer. Mas por que você está me ajudando tanto? Algum motivo por trás que eu deva saber? Alguém como eu, um canalha tolo, lutando agora para dar continuidade ao negócio da família. O grande ferreiro White não pôde terminar os seus pensamentos porque vários torcedores começaram a xingar-los. Estes perdedores estão fingindo ser uma das 4 grandes forjas? Devo martelar alguns pregos e afirmar-se a quinta? Grid não tinha pensado muito antes de fazer a sua escolha, ele foi para White Hammer, porque era a ferraria mais perto que ele tinha. Entretanto, ele não poderia acreditar que eles sempre estavam enfrentando esse tipo de gozação. Ele está dando o seu máximo para se levantar, mas esses caras estão sendo extremamente duros com ele. Depois que você fica atrás de um certo grupo, é difícil superar tudo somente com determinação. Eu segui isso melhor do que ninguém, porque eu fiz uma das maiores burradas da minha vida. Quando você está sozinho, você percebe o quanto precisa dessa mão amiga estendida para você. Deixando os pensamentos de lado, ele vira para o Haiti e fala: você viu minhas habilidades, certo? Não tenho tempo para ajudar qualquer um. Você vem de uma forja que produziu um campeão, não é? O martelo que seu pai segurou é diferente do que você segurará? Grid não tinha tempo de elevar a moral de todos, mas sabia que tinha que fazer algo quanto ao ferreiro principal dali. Patético, você jurou dedicar sua vida a esse negócio, mas você nem confia em mim. Foi um negócio mal sucedido? Pensava White. Mesmo assim, alguém que reconhece e acredita em mim, conheci alguém muito bom, não apenas para mim, como também para todo o negócio. Ele será capaz de fazer crescer toda a forja White Hammer. Com tanta confiança, não posso simplesmente conquistar uma vitória tão fácil assim. Ele se vira para Grid e fala o seguinte: Sr. Grid, estou envergonhado de pedir a sua ajuda primeiro, mas acho que é melhor se lidarmos com essa competição sozinhos, nem que seja no começo. Grid não ligou muito para o que ele falou. Acho que é por causa do que eu disse mais cedo, não é? A competição ainda está começando. É muito cedo para me agradecer por algo. É claro que ao final da competição você vai ganhar naturalmente o título de campeão. Hoje você pode contar com a minha força, mas em breve você se tornará um ferreiro incrível, reconheceu o protagonista. É então que a passiva benevolência do ferreiro foi ativada, aumentando permanentemente o nível de habilidade de um NPC, sendo ele um ferreiro com afinidade máxima de 1 até 5. A habilidade de criação permite a criação de 3 itens por nível de habilidade, com um nível máximo de habilidade de 10, ele só pode ser usado 30 vezes, ela é realmente uma habilidade preciosa. Mesmo assim, investir no arco da Fênix, vermelho, porque acreditei que valeria a pena. Finalmente, é dado início à competição. O narrador informa que hoje as bênçãos dos 4 deuses iriam sair da fornalha. Agora que comece a competição de artesanato. O Lorde de Pangeia implorava para que os ferreiros fossem capazes de recriar aquela arma tão incrível. Eles precisavam recriar o arco dos deuses de forma perfeita para que fosse possível salvar a nação. Grid já chegou jogando a caixa de matéria-prima no chão. Ele sabia que tinha que ter sucesso, não tinha outra alternativa.
Se este arco puder ser usado pelos soldados de Jishuka e Otinal, eles se tornarão invencíveis. O narrador fica besta por ver aquela madeira branca, então ele grita se todo mundo está vendo aquilo junto com ele, se aquilo era realmente possível. A Forja Martelo Branco havia trazido madeira de fósforo branco para a competição. Ele não estava enganado, até porque todas as pistas sobre o arco vermelho da Fênix diziam que o material principal era madeira de fósforo branco, aquela era a principal estrutura do arco branco. É claro que todo mundo já tentou cortar pelo menos uma vez, mas ninguém havia conseguido. Não se pode fazer um arco com uma árvore que não pode ser cortada, exceto por mim, que, pelo visto, fui o único a conseguir cortar a árvore de madeira de fósforo branco. As pessoas estavam atordoadas com aquela informação, não é possível. Aquela é realmente a madeira de fósforo branco. É uma árvore que não pode ser cortada. Como é que conseguiram fazer essa façanha? Mesmo que o milagre seja feito e consigam cortá-la, o fato dela explodir após o seu corte faria com que fosse impossível utilizá-la. Isso é falso, não pode ser real. Enoch chamava os caras de idiotas sem habilidade, porque na sua cabeça eles estavam fazendo um showzinho com a madeira de fósforo branco falsa. Eles acabaram transformando a ferraria, que era uma profissão silenciosa e sagrada, em um espetáculo. O branco, o grande martelo branco que você construiu, está se desmoronando de uma forma sem significado. Como você pôde confiar seu legado a um filho tão vergonhoso que jogou fora o orgulho da sua ferraria? Não posso acreditar que o filho do White foi tão incapaz a esse ponto que teve que recorrer a truques baixos assim. Então olhe, esta é a nossa arte secreta, a chama mais perfeita do mundo. Enquanto dizia isso, Enoch conseguiu fazer com que a chama vermelha que estava dentro da fornalha se transformasse em uma chama azul extremamente poderosa. Mais uma vez, o narrador interrompe a história dizendo que, como esperado, a chama azul, a melhor habilidade de ferraria da nação, reconhecida até pelos White. Grid estava inconformado com toda aquela difamação. Eles disseram que até as pedras à beira da estrada se transformam no melhor minério de ferro. Esta não é a madeira de fósforo branco falsa, ela é a verdadeira. Eu literalmente dei o meu sangue e suor para conseguir cortá-las. De qualquer forma, ele reconhecia a habilidade de Enoch. Ele era muito habilidoso para trabalhar com aquele fole, mas era apenas no nível artesanal. Eu achei que seria observado aos padrões da ferraria do White Hammer, mas as habilidades do White são realmente excepcionais. Neste momento, uma explosão gigantesca aconteceu. Ninguém sabia exatamente o que era todo aquele fogo, nada mais era do que a chama branca, ela estava engolindo toda a fornalha. Enoch e seus ferreiros não sabiam como que eles haviam revestido a madeira de fósforo branco. Mas estava fazendo uma baita explosão. Você é capaz de controlar uma chama tão monstruosa assim? Brincava ele com um de seus colegas. Tudo o que ela fará é queimar tudo ao seu redor. Você não irá conseguir refinar nada com ela. Algo, então, começou a acontecer. Eles estavam conseguindo conter toda aquela chama naquela fornalha em um instante. O velhote da forjaria preta se perguntava quem era aquele cara. Ele estava enfrentando toda aquela chama monstruosa de frente. Ele estava vestindo a pele do demônio vermelho, por acaso? O velhote não podia acreditar. Você viu como ele trabalhava com o fole? Ele não é um cara comum. Ele tem muita habilidade. Sem poder acreditar no que estava vendo, White chega para ver se estava tudo bem com Grid, até porque a temperatura estava altíssima, e mesmo que eles colocassem o ferro naquele momento, ele iria queimar instantaneamente. Então, a passiva de correção do conhecimento de interpretação e conhecimento do ferreiro lendário havia sido ativada. Não há outro jeito, a madeira de fósforo branco, separada de suas raízes, é simplesmente dura, não produz chamas. Para despertar os elementos explosivos em suas fibras, é necessário um calor extremo. Se por acaso você recuar, você não pode despertar essa coisa da forma como tem que ser feita. Enoch pensava que aquele cara era louco. Você parece um demônio nadando em chamas. Isso era impossível. Você está planejando se queimar até a morte? Ele responde que sim, lembrando da sua dificuldade para conseguir cortar toda aquela madeira. Ele então brinca que deveria ser a primeira vez que ele via em sua vida um lunático que não desistia jamais.
Dito isso, ele começa a bater o seu martelo na lâmina, indo de encontro com a madeira de fósforo branco. Ele reconhecia que era justamente por causa dessa loucura dele que iria ganhar aquele campeonato. Ele finalmente conseguiu construir um item capaz de cortar toda aquela madeira, e sem parar por nenhum segundo, ele começou a dar forma ao arco. O mestre Han estava besta com toda aquela habilidade, a forja de Grid era perfeita até demais. Ele é mais habilidoso do que o White no seu auge. O velho se perguntava se aquele era finalmente o lendário ferreiro que tanto falavam na cidade de Mitos. Outra janela apareceu informando que o efeito da paciência do lendário ferreiro havia sido ativado. Nesse exato momento, os atributos do arco estavam sendo distribuídos de acordo com a concentração de Grid. Por uma hora, concentração, resistência e defesa seriam aumentados drasticamente. Ele sabia que precisava reforçar e curvá-lo com a elasticidade do chifre de Minotauro, que era sempre usado na estrutura dos arcos de Jichuca. Aquele era o formato do arco curvado que o White havia mencionado. Meu foco é perfeito, mesmo que o resultado final do item seja épico, tenha uma forma de elevá-lo ao nível único, e o meu trunfo é justamente a recompensa por criar o 20º item lendário, principalmente porque dentre todos os meus artefatos, eu tenho um que faz a atualização do item subir de nível. Outras janelas apareceram informando que a atualização de item havia sido feita de forma perfeita, aumentando a classificação dos itens criados em um nível. Entretanto, não poderia ser utilizado em itens criados há mais de 5 minutos. A habilidade do ferreiro lendário aumenta os usos em 3 a cada nível. Usos disponíveis, 24 de 24. Essa será a primeira vez que essa habilidade era mencionada. Assim como a habilidade de criação, a atualização tem usos limitados, mas vale a pena o investimento nessa situação. Lord Anselcon, você tem informações sobre o arco de Fênix Vermelha e as outras 4 armas dos deuses? Se as palavras de White forem verdadeiras, as armas dos 4 deuses são itens no mesmo nível divino. O meu objetivo é conseguir obter os métodos de fabricação de todas as armas dos 4 deuses. Com isso, irei conseguir produzir em massa e poderei criar um exército invencível? Enoch estava inconformado. Como pode um novato ter uma habilidade tão poderosa assim na ferraria? Eu tenho que reconhecer, a sua habilidade é real, qualquer ferreiro reconheceria isso. Mesmo que o Haiti voltasse à vida, essa habilidade o superaria facilmente. Não é errado dizer que a sua habilidade é imbatível. Não importa o que as outras forjas façam, o resultado já está decidido, até porque a habilidade desse cara é real até demais. Neste momento, é informado pelo narrador que o tempo limite havia acabado. O último arco da Fênix Vermelha criado até o último segundo havia sido feito, e a obra-prima do martelo branco foi finalmente revelada. Aquele era um arco branco puro com uma curvatura incrivelmente refinada, aquela elegância era inconfundivelmente verdadeira. Estávamos vendo o verdadeiro arco da Fênix Vermelha. O Lorde daquela região não podia acreditar que o seu reino estava finalmente salvo. Detalhes daqueles itens apareceram em formatos de janela. Aquela era uma réplica do arco vermelho da Fênix, de grau lendário. Seu poder de ataque era de 2360. Como se não bastasse o nível de poder avassalador, ela ainda contava com precisão em mais 20% e uma taxa de tiro em mais 60%, fora o dano perfurante que ignorava completamente a armadura inimiga. Ela tinha uma pequena chance de criar chamas. A cada tiro ou ataque que ela causava, as chamas causariam um dano fixo de 4.000 por segundo e causavam o efeito de status queimadura grave. Como se tudo isso não fosse o suficiente, ela ainda iria gerar a habilidade voar alto. Como o Grid foi capaz de criar outro item lendário, todas as estatísticas iriam aumentar permanentemente em 10 pontos. A fama em todo o continente iria aumentar em 500 pontos. Este era um efeito benéfico. É extraordinário. A estatística de sorte seria aumentada em 5 pontos. Ao ler todas aquelas notícias, Grid chorava de felicidade. Ele se julgava merecedor de muitas recompensas por causa de todo o perrengue que ele havia passado ultimamente. 2 itens lendários consecutivos trazendo sorte para 31, está claro, finalmente me tornei um homem de sorte, dizia o prota, antecipadamente. Eu não podia acreditar no que estava vendo.
Ele pensou consigo que aquele cara foi capaz de ficar sério durante todas as 8 horas. Mas agora ele se tornou apenas um bebê chorão, extremamente vulgar. Entretanto, ele tinha que reconhecer que aquele arco tinha sido incrivelmente bem feito. Enquanto isso, Grid comemorava por agora não ter mais defeitos. Aquele era o arco da Fênix Vermelha reinterpretado por Grade, um ferreiro lendário no auge de sua arte. A madeira de fósforo branco resistente foi usada para a estrutura do arco, com chifre de minotauro e tendões adicionados para alta elasticidade. Em termos de desempenho, ele supera o arco original vermelho da Fênix. No entanto, é muito difícil de usar e a energia do Deus Fênix Vermelho é excluída, tornando todas as suas estatísticas gerais menores que a original. Entretanto, aquele era um arco qualificado para receber a energia do Deus da Fênix Vermelha. O item havia sido completado com sucesso e o seu nível era muito alto, ele não podia ser mais melhorado com a atualização de item. Grid estava satisfeito com aquele resultado, mas era uma pena que ele não pudesse usar uma atualização dessa vez. Se eu derretesse a mão de Deus para torná-la lendária? O poder de ataque seria incrível, mas é um item do tipo de crescimento, então seria um desperdício, pensou o protagonista. Ele logo reconheceu que habilidades de uso limitadas devem ser guardadas para um evento específico. A propósito, ele poderia ter desafiado a sorte e ter tentado nível mítico, mas era muito alto para que a habilidade, a atualização, fosse utilizada. Pode ser que a nota só possa ir até o lendário, ou pode ser o próprio limite do arco da Fênix Vermelha. Mas é mais do que o suficiente, armas de alcance têm alto poder de ataque máximo, mas baixo poder de ataque mínimo, o que não combina bem comigo. Mas, de qualquer forma, com alto poder de ataque fixo, rápida cadência de tiro e alta precisão, ele reflete quase todas as minhas intenções. Uma verdadeira obra-prima. Acima de tudo, já está além da original. Se o poder da Fênix Vermelha for adicionado, ela pode facilmente alcançar o nível mítico. Para ser sincero, ela pode ser elevada a uma obra transcendente incrível que rivalizaria com os 3 artefatos divinos da Igreja de Rebeca. Nesse momento, alguém caminhava de encontro ao nosso protagonista. Porém, ele continuou perdido em seus pensamentos, agora eu garanti o item. Tudo o que falta é encontrar uma forma de obter a energia da Fênix Vermelha. Com certeza, eles irão preparar isso como recompensa, certo? É então que o Lorde da região chega e grita, o arco da Fênix Vermelha. Não posso acreditar que ela está bem na minha frente. Quem é você? Não, quem realmente é você? Curvando-se ao Lorde, ele fala que é apenas um ferreiro de passagem pela região, que ficou impressionado com o Mestre White e estava hospedado temporariamente com ele. Entretanto, Grid já sabia que aquele cara era o Lorde Ansiokbon. O Lorde ficou feliz ao escutar aquilo e disse que a habilidade do Capitão White trouxe um nobre para Pangeia. Entretanto, a conversa é interrompida por Enoch, que fala que não podia aceitar aquele resultado. Seguindo a regra rigorosamente, aquele cara não era um ferreiro do martelo branco, então o resultado da competição era inválido. Dirigindo-se a Enoch, o Lorde respondeu, o que diabos você está dizendo? Este nobre realizou meu desejo de restaurar o arco da Fênix Vermelha. Enoch até tentou responder, mas o Lorde não permitiu que ele continuasse a falar. Afinal, o apoio e a virtude do Capitão White contribuíram para este resultado. A vitória nesta competição, sem dúvida, pertence à Ferrari do White Hammer. Finalmente, a missão havia sido completada, e a afinidade com o White atingiu o nível máximo. Com isso, White irá suportar qualquer dificuldade por você. Itens vendidos para a Ferraria White Hammer agora podem ser vendidos por 20% a mais do que o preço de mercado. Todos os itens vendidos pela Ferrari do White Hammer agora podem ser adquiridos a preço de custo. Devido ao efeito da benevolência do ferreiro, o nível de habilidade do ferreiro White aumentou em 3 pontos. A habilidade de ferreiro de White agora avançou para o nível 8. A afinidade com o Sr. Ansiokbon, líder de Pangeia, aumentou em 80 pontos. A menos que você cometa um grande erro, o Lorde fará favores ilimitados a você. Por último, como prometido, o seu nível aumentou em 1, agora você está no nível 322. Finalmente,
Você obteve um passe de entrada para a masmorra do Castelo de Pangeia. Siga Ansiokbon para receber as suas recompensas. Não era só eu. O destino de toda a nação dependia do arco vermelho da Fênix. Os 4 deuses nos ajudaram, com certeza, pensava o Lorde. Dirigindo-se ao protagonista, ele pergunta: qual é o nome do nobre que salvou o nosso reino? O ferreiro que salvou esta nação se chama Grid. Com educação, ele pediu que Grid o acompanhasse até o seu castelo primeiro. Entretanto, antes de qualquer coisa, eles iriam tomar a posse do arco da Fênix Vermelha. Sim, entendendo muito bem o que estava acontecendo, ele apenas respondeu que sim, sem problemas. Foi quando se tocou que haviam levado o arco, sem mais nem menos. Galera, estamos no fim de mais um episódio insano, e esse é especial de Natal. Tentei correr o máximo com ele, até porque eu não estou em casa, mas acabei demorando um dia a mais do que eu queria para estar postando ele. De qualquer forma, foi um excelente episódio, foi muito da hora ver Grid voltando às origens, participando de um novo evento de fabricação, criando seu nome em outro reino, meio que recomeçando do zero, mas com uma bagagem absurda de experiência nas costas. Não estou conseguindo trazer um episódio todos os dias, pois, como os antigos sabem, eu faço faculdade pela manhã, trabalho e estudo pela tarde e noite, então estou tentando me reerguer novamente. Quem puder, deixe a inscrição para nos ajudar a monetizar o mais rápido possível. A grana que entra não é muito, mas para quem recebe um salário mínimo, qualquer extra é muito valioso. Quem quiser doar, qualquer Pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso, tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Voltarei a fazer a lista daqueles que ajudaram o canal. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.